Para dimensionar as lajes, como em qualquer elemento estrutural, temos que dimensionar aos estados limites últimos e aos estados limites de utilização. Os estados limites últimos temos por flexão, punçamento e esforço transverso, dependendo do tipo de laje, não é? Se é uma laje que se apoia em vigas ou se é uma laje que se apoia em pilares. E os estados limites de serviço são aqueles que já falámos no ano passado, portanto é a verificação das tensões, a deformação e a fissuração. Para calcular os esforços em lajes, nós podemos recorrer a vários métodos. Quando usamos o cálculo elástico, o método mais corrente será o método dos elementos finitos, que permite normalmente fazer análises elásticas, embora o método dos elementos finitos permite também utilizar análises elastoplásticas. E, portanto, é o método que é utilizado quando nós queremos fazer uma análise elastoplástica mais rigorosa. Os métodos do cálculo plástico, ou o recurso a tabelas, ou o método das bandas, ou o método das linhas de rupturas, e podemos também efetuar um cálculo elástico com redistribuição, ou seja, usar, por exemplo, o método dos elementos finitos, determinarmos os esforços elásticos e depois aplicar-lhes as regras da redistribuição. Quando usamos tabelas, podemos usar as tabelas quer para lajes unidirecionais, quer para lajes bidirecionais. O cálculo elástico. Portanto, temos aqui, usa-se em geral a equação diferencial de Lagrange, é usado para problemas particulares e em geral depois reduz, quando utilizado na prática, para o método dos elementos finitos. O cálculo plástico, portanto, baseia-se naqueles teoremas da teoria da plasticidade e os dois métodos de cálculo são o método das bandas e o método das linhas de ruptura. Quando usamos o cálculo elástico, existem alguns modelos de lajes diferentes que podemos utilizar. Portanto, podemos usar lajes delgadas com pequenas deformações, lajes delgadas com grandes deformações e lajes espessas. O que é isso das lajes delgadas e lajes espessas e com pequenas ou com grandes deformações? Nas lajes delgadas com pequenas deformações, como o nome indica, são lajes que têm uma esbelteza L mínimo sobre H superior a 5 e as deformações são inferiores a H altura sobre 5, devido às cargas que são perpendiculares ao plano da laje. O material, assumimos que o material é homogéneo e isotrópico e assumimos também que o folheto médio não sofre nenhuma deformação no seu plano. Ou seja, os pontos situados no folheto médio deslocam-se perpendicularmente a este. Isto, no fundo, são as teorias, é a teoria que nós já usávamos também, e que usaram no cálculo, na resistência de materiais, para a definição dos esforços nas vigas. O que distingue também as lajes delgadas das lajes espessas é este ponto que vem aqui, que é os pontos que se encontram numa secção plana normal ao folheto médio antes da deformação mantêm-se sobre uma secção plana e normal ao folheto médio após a deformação. Isto é uma condição que nós também usávamos para as vigas e que é, portanto, as secções depois de deformadas, as que são normais ao folheto médio mantêm-se normais ao folheto médio. Isto quer dizer que nós estamos a desprezar as deformações por esforço transverso. Está bem? Portanto, nas lajes delgadas, nós estamos a desprezar o efeito das deformações por esforço transverso no seu cálculo. Uma outra condição é que as tensões normais ao folheto médio podem ser desprezadas. O que também já acontecia com o cálculo das vigas, ou seja, as tensões normais ao plano da laje, ou ao plano da viga, nós dizemos que são nulas. Portanto, nas lajes delgadas, a condição fundamental, ou a restrição fundamental, em relação às outras, é esta, é que as secções que são perpendiculares antes da deformada se mantêm perpendiculares depois da deformação. E isso implica desprezar as deformações por esforço transverso. Ora, lembram-se com certeza da resistência de materiais,
que esta condição era verdadeira para as vigas que eram muito esbeltas. Da mesma forma se aplica às lajes, que no caso das lajes correspondem a terem uma espessura pequena quando comparada com a dimensão em planta. E, portanto, estas lajes designam-se em inglês por thin plates e quando vocês usarem o programa SAP, vocês, quando estiverem a definir a laje, veem que a laje tem thin ou thick. Portanto, tem a ver com ser com pequenas formações ou com lajes delgadas ou lajes espessas. Nas lajes delgadas com grandes deformações, o que acontece é que os pontos situados no folheto médio podem deslocar-se não perpendicularmente a este, ou seja, as estruturas, as lajes, têm também deformação de corpo rígido. E, portanto, essas são apenas usadas, em geral, quando nós precisamos ter em conta os efeitos de segunda ordem nestas estruturas, que não é muito corrente. Nas lajes espessas, os pontos que se encontram numa secção plana normal ao folheto médio antes da deformação mantêm-se numa secção plana, mas não necessariamente normal ao folheto médio. Isto faz com que possa haver, portanto, uma destrução da secção e, portanto, pode ser considerada a deformação por esforço transverso. Portanto, estas lajes acautelam melhor o efeito da deformação, em particular no caso das lajes espessas. Para as lajes delgadas, para as lajes que são por natureza delgadas, usar a teoria das lajes espessas ou a teoria das lajes delgadas não altera de forma significativa os esforços. Eu aconselho-os para verificarem este efeito, no caso de usarem o SAP, é dimensionarem uma laje, calcularem uma laje usando a laje como delgada e usando a laje como espessa e depois verem em termos de esforços e de deformações o que é alterado entre uma formulação e outra. E vão ver que numa laje delgada, ou seja, uma laje delgada, mesmo delgada, ou seja, em que a espessura é pequena comparada com a planta, as diferenças são muito pequenas. Se vocês aumentarem a espessura da laje, essas diferenças começam a ser maiores. E, portanto, usarem o programa de elementos finitos para esse fim tem também a vantagem de poderem comparar umas soluções com as outras e verem em que medida é que uma solução é mais adequada do que a outra para resolver um determinado tipo de problema.